Você sabe a diferença que existe entre o roteiro técnico e o roteiro literário? Pois bem, se você não souber, eu vou explicar para você qual a diferença entre escrever um roteiro técnico e escrever um roteiro literário. Fica aqui! Meu nome é Sebastián Gomes, sou diretor, sou roteirista e produtor audiovisual e é com muito prazer que estou começando a fazer estes vídeos com o intuito de compartilhar meu conhecimento com você. Se você não sabe qual a diferença entre o roteiro literário e o roteiro técnico, este vídeo é para você. Agora, se você está buscando aprender a escrever um roteiro audiovisual, ou seja, dar os primeiros passos, ou mesmo se você já escreve roteiros e gostaria de revisar certos fundamentos, faz algumas semanas atrás eu fiz um vídeo muito técnico, rapidinho também, sobre escrita de roteiro. Busca aqui no meu canal, vou deixar o link na descrição para que você possa assistir esse material. Também vou deixar no final desse vídeo. Voltando ao assunto, qual a diferença entre o roteiro literário e o roteiro técnico? Vamos falar um pouquinho sobre o roteiro literário. O que é o roteiro literário? O roteiro literário basicamente é um documento, sim? É um documento que vamos usar desde o início até o final da produção do filme, seja documentário ou seja de ficção. Nesse documento a gente mostra de que se trata a história que queremos contar. E nesse documento deixamos algumas informações que vão ser de vital importância para a realização dessa produção. No roteiro técnico vão os personagens, quem eles são, o que acontece nessa história. A gente incrementa diálogos, incrementa também informações sobre a locação, informações sobre o cenário. Às vezes também, se é possível, a gente deixa algumas indicações específicas para os atores. Mas o que nunca vai no roteiro literário são informações técnicas. O que é técnico, sim, não vai nesta etapa. A segunda característica que eu acredito importante sobre o roteiro literário é que é um formato já padronizado. A gente utiliza dois tipos de roteiros que eu vou passar a explicar para vocês. A primeira parte do roteiro seria o encabeçado. Aqui no encabeçado você basicamente dá informações para a equipe técnica, informações que são cruciais e importantes, e faz isso a partir de pequenas palavras que são palavras-chave, né? Então, esta cena, sim, é a cena dos personagens principais, que são dois moradores de rua, acontece dentro de um abrigo de papelão de noite. Sim? O abrigo de papelão se encontra embaixo de uma ponte e os personagens interagem, eles têm uma conversa aí dentro desse abrigo de papelão. Então, eu preciso informar para a minha equipe de produção, sim, que essa cena vai acontecer no interior, sim, no ambiente interno, dentro do abrigo de papelão, sim. Eles precisam saber, sim, se a cena vai acontecer dentro ou fora, interna ou externa, porque as demandas e as exigências de produção são muito diferentes dependendo, sim, do ambiente. Depois disto aqui, eu vou indicar para eles a locação, sim, onde vai acontecer esta cena. Neste caso é o abrigo de papelão, então vou colocar aqui abrigo de papelão, sim. Eles com isso já vão saber que se trata da cena do abrigo de papelão, vai acontecer dentro, sim, dentro. Neste caso a gente vai trabalhar dentro de um estúdio, sim, onde a gente vai montar com o departamento de arte, vamos montar essa cena, sim. Depois, após de você indicar que a locação vai ser aí no abrigo de papelão, você precisa indicar para eles se toda esta cena, todo este acontecimento vai ser de dia ou de noite. De novo, tem muito a ver também com demandas e exigências técnicas, sim? Uma coisa é você rodar uma cena de dia, sim? E outra coisa muito diferente é você fazer uma gravação, rodar de noite, sim? Tanto pela fotografia, tanto pela
locação, muitas vezes. Nesse caso, por exemplo, vamos trabalhar num estúdio, tudo bem. Mas imagina a gente gravar uma cena destas, de moradores de rua, embaixo de uma ponte, num abrigo de papelão, à noite, na rua mesmo. Imagina se chover, sim? Ou se houver algum problema de trânsito, ou X problema. Seria realmente uma dificuldade tremenda a gente rodar sem saber exatamente o que fazer. Pois bem, o encabeçado de um roteiro ajuda muito, principalmente para a equipe de produção, para entender, se ubicarem onde esta cena vai acontecer. Okay? Então a gente coloca interior, abrigo de papelão, e agora a gente vai colocar se é de dia ou de noite. Sim? Nesse caso vai ser de noite. Okay? Eu costumo, geralmente, deixar aqui uma pequena frase para eu, principalmente, me ubicar no acontecimento. Neste caso, eu iria colocar, por exemplo, Fino e Cirrose, que são os personagens principais, para eu saber que eles são os que vão interagir nessa cena, sim? Mas enfim, isso aí é muito relativo de roteirista para roteirista, isso não é realmente importante. O que importa, sim, é isto aqui. Vocês vão perceber que eu ainda não coloquei aqui cena 1, cena 2, cena 3, o número da cena. Por quê? Porque com o passar das revisões deste roteiro, eu vou seguramente ir mudando de lugar, sim? As cenas, e muitas delas vão ser eliminadas, enfim. Se eu numerar isso agora, vai ser um problema difícil, vai ser um problema bem complicado para mim depois entender de maneira organizada e linear o roteiro, sim? Imagina você ter que numerar tudo agora, você vai imprimir isso aí, ou mesmo no computador, e de repente você se dá conta de que precisa reordenar tudo e renumerar tudo, porque você mexeu alguma coisinha aí na sua história. Então, geralmente, principalmente nos primeiros tratamentos, sim, de roteiro, você não numera, não põe números nem nada disso no roteiro, sim, na cabeça do roteiro. Depois disto aqui, sim, depois da cena, a gente vai descrever a ação, sim? Ou seja, o que está acontecendo nessa cena, sim? A ação. Como é? Depois da ação, e vou passar rápido isto para vocês, porque para não ficar redundante com esta questão, porque a gente pode ir com a prática aprendendo muito mais do que eu me deter aqui para explicar literalmente tudo, né? Depois da ação, a gente escreve, sim? Apresenta o personagem, sim? Se é que tem um diálogo, sim? Geralmente o personagem na ação a gente coloca em maiúsculas, sim? E dando uma indicação mais ou menos para o elenco, principalmente, para a gente ter ideia da idade, ou mais ou menos a idade do personagem, por exemplo, de quem, para saber mais ou menos de quem estamos falando, né? Então, geralmente, quando aparece pela primeira vez o personagem, a gente coloca em maiúsculas o nome, sim? Para saber que estamos introduzindo um personagem na nossa história. Já no diálogo centralizado, sim? A gente coloca o nome do personagem, sim? E se nesse diálogo, nessa fração, sim, de diálogo, de conversa, de reação do personagem, ele junto com essa fala, ele faz algo, digamos, muito particular. Nesse caso, por exemplo, se Rossi, ele grita, a gente bota um indicativo aqui, uma indicação, sim? De que este personagem está gritando, sim? Então ele grita. Após o parênteses,
para determinar certa ação, sim, ou expressão, a gente já coloca, sim, imediatamente essa parte do diálogo, da conversação. Sim. Então, em resumo, basicamente encabeçado. Em resumo, vem o encabeçado. Após o encabeçado vem a ação, o que está acontecendo. Centralizado, sim, a gente escreve o nome do personagem que vai se apresentar, vai falar, né? E depois a gente escreve finalmente essa fração, a fração do diálogo que esse personagem vai comunicar para o espectador, sim? Na história. A terceira característica que eu também acredito importante entender sobre o roteiro literário é que é um formato fixo, sim? Já como falei anteriormente, padronizado. Ele praticamente não muda, a sua estrutura não muda. E por que não muda? É um documento, como falei no início também, que vamos usar desde o início até o final da produção. E é um documento que vai estar na mão de praticamente toda a equipe técnica, sim? Desde a pré-produção, a produção e a pós-produção. É o diretor de fotografia, o diretor de arte, é o continuista, é o diretor de figurino, o diretor de elenco, é todo mundo que vai ter esse roteiro, o roteiro literário. Por isso ele tem certas regras, sim? E certas estruturas que praticamente não mudam. Claro que com o passar da produção, cenas vão ser cortadas, seguramente alguns personagens vão ser arrancados da história, outros vão ser agregados, né, acrescentados na história, enfim. Certas coisas podem ir mudando. O que não muda no roteiro literário é a sua estrutura. Muito bem, agora, qual a diferença então entre o roteiro literário e o roteiro técnico, que é o tópico, sim, o motivo deste vídeo? O roteiro técnico é escrito praticamente antes de começar a produção do filme. É um roteiro muito particular, por quê? Porque é escrito pelo diretor. O roteiro literário é escrito pelo roteirista e pela equipe de roteiro e tem certas intervenções de produção, de outro roteirista, mesmo do diretor, inclusive muitas vezes dos atores. Já o roteiro técnico é um documento muito particular do diretor. É praticamente a bíblia dele, sim? A guia que ele vai utilizar para rodar, para fazer acontecer o filme. Se o roteiro literário é o pilar da construção dessa produção, o roteiro técnico é o pilar e é a guia, sim, do diretor. No roteiro técnico, que também vou explicar para você. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o roteiro técnico. Sim? O roteiro técnico, como falei, é um documento privado, um documento bastante particular do diretor. É basicamente o que a gente usa para escrever ou anotar como a gente vai gravar determinada cena ou determinada sequência. Este aqui é um roteiro bastante clássico, bastante usado, principalmente é muito utilizado em televisão. Sim? Aqui a gente separa, sim? Desconstrói de alguma maneira, tecnicamente falando, a cena, sim? Para saber exatamente o que vamos precisar para fazer acontecer essa cena na tela. Sim? Então a gente indica a cena, está em espanhol, tá? Mas ajuda bastante. A gente indica a cena, o número de plano, sim? A gente indica que tipo de plano é, sim? A gente indica também o tipo de angulação, sim, da câmera. Muitas vezes a gente, dependendo o conhecimento e o domínio técnico do diretor, ele já indica, por exemplo, o tipo de lente que vai utilizar para essa cena. Sim? Movimentos de câmera, sim? Se tem algum movimento de câmera nessa cena, a gente indica o movimento de câmera. Sim? O storyboard, ou planta também, se você já tiver feito, você tem feito o storyboard, você aproveita e já coloca essa informação, esse material, esse documento, que o storyboard também é um documento, você acrescenta neste roteiro, sim?
e uma descrição, sim, do que você está vendo nessa imagem, nessa cena, né? Se você já tiver feito, já tem feito o storyboard, você aproveita e já coloca essa informação, esse material, esse documento, que o storyboard também é um documento, você acrescenta neste roteiro, sim? E uma descrição do que você está vendo nessa imagem, nessa cena, né? E temos, obviamente, a parte de som, o áudio, né? Audiovisual. A gente dá muita atenção para o visual, mas também a gente não deixa de prestar atenção o áudio, né? Tanto que o que seja música ou seja sons, sim? Então a gente indica o tipo de som que vai aparecer nessa cena, se tem diálogos, se tem efeitos visuais, se tem efeitos de som, ruídos, etc, né? A gente indica isso aí. E musicalização, se é incidente a trama, sim, ou se é ambiental. Como falei antes, o roteiro técnico é algo muito particular. Poucas pessoas da equipe de produção vão ter acesso a esse documento, sim? Já o roteiro literário, a gente utiliza ele não somente para produzir o projeto, senão também para vender, sim? Bem antes do início da produção, o roteiro literário ele passa por diversas mãos, sim? Desde o produtor, muitas vezes, se você vai apresentar um projeto para um projeto cultural, por exemplo, o que eles vão pedir para você é justamente o roteiro literário, sim? Então, ele serve basicamente para apresentar a história, o projeto, e para fazer o projeto acontecer. Já o roteiro técnico é uma proposta técnica visual do diretor, que ele vai utilizar isso como guia justamente para fazer acontecer esse filme, esse curta, esse documentário. Então, estas são as diferenças entre o roteiro técnico e o roteiro literário. Eu recomendo para você, sim, a minha recomendação para você é começar a escrever coisas pequenas, histórias curtinhas, de 1 a 2 páginas. Podem ser vídeo minutos, podem ser curtinhas de 2, 3 minutos, mesmo que você não tenha interesse de gravar eles, e comece a escrever pequenas histórias. E após escrever essas pequenas histórias no roteiro literário, tenta traduzir esse roteiro literário num roteiro técnico. Tenta fazer isso, eu acho que vai te dar bastante prática, sobretudo vai te dar um treino visual, sim, de perspectiva visual e audiovisual muito, muito interessante. Outra dica que tenho para você, pega cenas de filmes que você gosta, sim, e tenta sobre essas cenas de filmes que você gosta, tenta escrever ou descrever um roteiro literário do que você está vendo, e a partir disso aí, tenta escrever um roteiro técnico. Mais na frente eu vou explicar para você algumas coisinhas bem interessantes sobre a parte técnica, mas isso mais na frente. Antes de tudo isso aí, eu preciso que você se foque neste vídeo, tente pegar toda essa informação que estou passando para você e leva isto na prática. E sobre todas essas coisas, se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha aqui, aperta o sininho, sei lá o que for, para você ficar sabendo sobre os meus próximos vídeos, sim, sobre escrita de roteiro audiovisual. Então é isso aí, espero você no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você gostaria de aprender algo específico sobre a escrita de roteiro, deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E de novo, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, enfim, estou aqui para você. Com muito prazer eu vou te ajudar a continuar escrevendo, se você está escrevendo. E se você está começando a escrever, sim, conta comigo que eu posso te ajudar em tudo que você precisar. Basta deixar aqui nos comentários a sua mensagem que eu entro em contato com você. Então é isso aí, muito obrigado, muita paz para todo mundo e até mais!